do Senhor. Boa noite, tudo bem com vocês? Para todas as mulheres, irmãs, que Deus possa abençoá-las grandemente em nome de Jesus. Um feliz dia das mulheres, tá bom? Para todas as senhoras, os varões aí de guerra, aplauda o Senhor pela vida dessas mulheres. João capítulo de número 12. João capítulo de número 12. Eu sinto Deus aqui. Uracala churremanaras. Vamos ler o versículo de número 1, 2 e 3. Quero 20 minutos da sua atenção, mas Deus tem um recado profundo para a sua vida. Se eu posso ler, diz amém. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa com o cheiro do unguento. E você diz amém. Esse é um texto muito conhecido. Todas as senhoras e os senhores que estão aqui. Na verdade, capítulo que antecede esse capítulo, que é João, capítulo de número 11, está escrito que Jesus tem um compromisso. Esse compromisso é um compromisso de amizade, de afinidade. E esse compromisso de amizade ou afinidade é com Marta, Maria e Lázaro. A primeira observação que nós devemos fazer é que esse lar em que Jesus tem uma amizade, esse lar não tem pai, não tem mãe, não tem sobrinhos, primos, avós, é um lar de irmãos. Então, a primeira representatividade desse lar, de Marta, Maria e Lázaro, representa uma igreja, porque aqui é um lar de irmãos, amém? Esse lar de irmãos vai passar por uma série de alegrias com Jesus. Só que em detrimento dessa série de alegrias, eles é denominado por uma surpresa, e o denominador é incomum. Lázaro fica enfermo. Essa enfermidade faz com que Marta, uma das irmãs de Lázaro e amiga de Jesus o Cristo, tomara a decisão de enviar o mensageiro até onde estava Jesus. A Bíblia não diz o lugar exato onde ele estava, mas faz uma menção de que parece que Marta sabia o endereço, porque ela manda o mensageiro ir até Jesus e dizer que ele estava enfermo, acamado, e precisaria da visita do amigo. Só que Jesus recebe o mensageiro, ouve a mensagem que Lázaro estava muito doente, só que ele não responde a mensagem. Ele não responde ou corresponde à mensagem, porque ele não vai. Aqui mora uma problemática. Qual é a problemática? Jesus tem uma amizade. Essa amizade que ele tem com Marta, Maria e Lázaro era para que, no mínimo, quando chegasse o mensageiro com a notícia dizendo assim, ó, Lázaro está doente, está prestes a morrer, corre lá. Jesus pegar os seus discípulos onde quer que estivera e correr até o lar dos amigos. Por quê? Porque foi um lar que sempre recepcionou eles. Mas por que Jesus não foi? Por que Jesus assume o compromisso de não responder, não ir, não chegar na hora do pedido?
Aí tem a resposta. Porque a amizade de Jesus o Cristo não está definida ao pedido em que os amigos estão fazendo. O pedido dos amigos é: vem porque Lázaro está muito enfermo, está para morrer. Mas Jesus não vai. Porque o que define a amizade de Jesus com a igreja não é ele responder na hora que a igreja quer. O que define a amizade ou a comunhão entre Jesus e a igreja é ele chegar no tempo em que ele mesmo deseja. E nem sempre ele vai chegar para curar a enfermidade. Nem sempre ele vai chegar para transformar as coisas do jeito que você deseja. Nem sempre ele vai chegar quando você ora e fala: Senhor, eu queria a presença do Senhor aqui agora, eu queria que o Senhor resolvesse. Nem sempre. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: nem sempre. A pergunta é: você está preparado para o nem sempre do verdadeiro amigo? O nem sempre dele às vezes dói. O nem sempre dele às vezes machuca. Porque era para ele levantar alguém lá na sua casa, ele não levantou. Era para ele libertar alguém lá da sua família, ele ainda não libertou. Era para ele ir lá na biqueira onde está o fulano e o cicrano, tirar de lá, trazer para congregar do seu lado, e ele ainda não fez. Mas isso não significa que ele deixou de ser o seu amigo. Essa amizade ela é tão profunda, tão verdadeira, tão fiel, que ele espera o luto chegar. Oh, gente, ele espera o luto chegar. Quando o luto chega, Lázaro está 4 dias, você conhece o texto, está 4 dias, sepultado em Betânia, e a surpresa é que o amigo chegou. Porque a amizade de Jesus o Cristo não está definida no nosso tempo, mas está definida nas surpresas em que Ele pode operar na minha e na sua vida. O cenário é de morte, de luto, de dor, de tristeza. O corpo de Lázaro está em decomposição. A corrupção está corroendo o corpo de Lázaro. As larvas estão prestes a corroer a carne de Lázaro pelo lado de dentro. Até que, para encurtar, ele ouve um amigo dizendo: Lázaro! Posso dizer, o amigo ele é tão verdadeiro que o outro amigo que está morto vai reconhecer a voz do amigo que está vivo. O teu amigo Jesus, ele está vivo. E a informação que parece que te confronta é que o amigo Jesus que está vivo, ele hoje vem em direção ao seu cenário que parece ser de morte, de dor, que parece que você chegou nesse culto hoje. Algumas pessoas chegou aqui hoje para prontos, me revela o Senhor, com uma palavra de conhecimento, prontas a chegar no apóstolo e dizer assim: hoje foi o meu último culto, me dá a minha carta, estou indo embora. Só que o amigo Jesus, o teu amigo, chegou aqui nessa noite e disse: não é para você arredar o pé daqui, rapaz. Não é para você ir embora, porque quem te chamou nessa casa foi ele. Olha a história que você tem com essa igreja. Vai largar por quê? Vai abandonar para quê? Eu tenho uma notícia para você: o verdadeiro amigo chegou no teu cenário hoje. Chegamos ao objetivo. Quando o amigo grita, meu pastor, quando ele grita: Lázaro, vem para fora. Lázaro é o único morto que, ouvindo Jesus, depois de 4 dias, vê uma tumba ressuscitado por Cristo de dentro para fora. Então inverte o cenário. Não é um cenário de vida para a morte. Quando ele ouve a voz, o cenário é de morte. Ele vai virar uma chave. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: o cenário pode parecer de morte, só que o dono da vida está nesse culto. Não, diga, vamos ver se ele se alegra com isso. O dono da vida chegou, ele está trabalhando em nosso meio, está operando, está movendo, está fazendo. O dono da vida chegou. Mas a pergunta é: por que o dono da vida chegou? Porque existem 2 vertentes nesse texto. Primeira vertente
é que o dono da vida chega, ele está em secreto. Marta, eu já disse isso, mas preciso repetir. Marta chega até ele em secreto e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas ela fala tete a tete. Só que Jesus vai dizer assim: oh, Marta, só a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Senhor, eu sei que o Senhor há de ressuscitar Lázaro, assim como tantos outros naquele grande dia. Ela não entende que quando o verdadeiro amigo chega, não é para o amanhã. Quando o verdadeiro amigo chega para resolver, não agora. Que a Bíblia diz também que Ele é o Deus de já. Esse Deus de já chegou. Só que Ele olha para Marta e diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, antes que esteja morto, viverá. Ok. Só que na sequência Ele vai dizer assim: chama Maria. Aí Maria está pranteando, uma mulher melancólica. Cadê as mulheres melancólicas? Dão glória a Deus por isso. Hoje... mais sentimental, está chorando, o luto está intenso dentro da sua casa, até que, dentro dessa melancolia, ela ouve uma notícia. Qual é a notícia? O amigo Jesus está te chamando lá do outro lado, vai lá. Aí ela vai. Quando ela chega naquele ambiente, ela dobra os joelhos. A primeira coisa que ela faz é prostrando-se. Ela se prostra. Ela se prostra e fala as mesmas palavras que Marta falou. Ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Aí Jesus diz: onde colocaram o morto? Percebeu que é diferente? A primeira vertente é: eu sou a ressurreição e a vida. Mas para quem se prostra e fala com um verdadeiro coração ou sentimento, com um verdadeiro amigo, ele diz: onde colocaram o morto? Porque o que move os passos de Jesus o Cristo, e não só a sua voz, é joelhos dobrados aos seus pés. Essa é a primeira fase que a Maria, a irmã dessa família, dobra os joelhos para estar aos pés. E por que ela está aos pés? Porque ela sabe que nos pés de Jesus o Cristo tem um segredo profundo. E qual é o segredo? O segredo é que, diferente dos apóstolos, dos discípulos que se tornaram apóstolos, que foram lavados os seus pés pelas mãos de Jesus o Cristo, através de uma bandeja com água, representando uma simbologia, o batismo. Jesus o Cristo lavou os seus pés no Jordão, sendo batizado. O Jordão é uma água barrenta na literalidade natural, mas no mundo espiritual, o Jordão é a chave que vira as coisas. Então Maria vai aos pés, porque os pés é a chave que vira as coisas. Ela vai nesses pés, se prostra. E aí Jesus decide responder dizendo: onde colocaram o morto, vamos lá, remova a pedra e etc e tal. Por quê, pastor? Que aquilo que eu não consigo de pé, irmão, eu consigo de joelho. Ela sabe a maneira de se comportar. Até que Lázaro ressuscita. Aí chegamos no capítulo de número 12 para não ficar tão extenso. Terminei agora. Lázaro ressuscitou. Jesus entre mentes nas suas obras missionárias, 6 dias antes da Páscoa. Nossa mãe profetizou aqui algo, na verdade citou, sobre uma mulher que em Mateus capítulo 26, Marcos capítulo de número 14, ela decide entrar num cenário, quebrar um unguento e banhar a cabeça de Jesus o Cristo e depois lavar os seus pés com o choro. Quem diga que essa mulher só tomou essa decisão porque nesses textos, Mateus capítulo 26, Marcos capítulo de número 14, nesses textos está escrito assim: e 2 dias antes da Páscoa. Essas mulheres fizeram essa atitude. Só que aqui em João capítulo de número 12, não foi 2 dias antes da Páscoa, foram 6 dias antes da Páscoa. Ou seja, 4 dias antes dessas mulheres tomarem essa atitude de quebrarem o vidro, pegar um perfume que se tem, banhar a cabeça de Jesus o Cristo e lavar os pés com as suas lágrimas e depois enxugarem com os seus cabelos, elas só fazem isso porque 4 dias antes tem um exemplo. E qual é o exemplo? A tal da Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Que exemplo denominante essa mulher, como seu ato comportamental teve. Ela precisou entrar num cenário que representa algumas coisas. E antes de eu citar,
abro parênteses já fechando para te dizer que aquela casa, quando Jesus decide retornar em Betânia, 6 dias antes da Páscoa, Lázaro já está ressuscitado, e está escrito, e Lázaro sendo ressuscitado por Cristo Jesus, está na mesa com Jesus. Grave isso, ele está na mesa com Jesus. Depois, vai dizer que Marta estava servindo a Lázaro, a Jesus e os discípulos e os que estão chegando naquela mesa. Então, tem 2 fatores aqui. Primeiro, é que Lázaro, ele está na mesa, contando testemunho, tendo comunhão de ressurreição, só que Marta está de pé, servindo. Repita assim comigo: eu não devo criticar o serviço de Marta, porque é um ministério. Pastor, por que o serviço de Marta, já que aproveitando que eu culto mulheres, que o serviço de Marta é um ministério? Porque Marta é a diaconisa da época, irmão. Marta é que está no serviço. Não tem culto se Marta não estiver no culto. Grita por quê? Já viu crente cultuar sem comida, irmão? Então esse culto aqui de João, capítulo de número 12, é um culto que está acontecendo no lar de ação e graças. Porque não é um cenário de morte, é um cenário de vida. E nesse cenário de vida, Lázaro está na mesa, como o sacerdote do lar. E Marta está servindo, até que a casa começa a se encher de pessoas. Repita comigo: a casa está se enchendo de pessoas. Ô gente, quanto mais a casa se enche de pessoas, mais comida a Marta tem que fazer. É tipo assim, Lázaro dando testemunho, dizendo assim: ó, tá vendo esse Jesus aqui, meu amigo, ele me ressuscitou. E vai falando: ô Marta, coloca mais água aí na panela, porque tá chegando mais gente aqui. O culto tá ficando cheio. Porque quando Deus opera um milagre na sua vida, é sempre assim: até quem você não queria vai estar. Eu vou repetir. Pastor Alessandro, no culto de ação e graças da senhora, até quem não deveria vai estar. E prega a Deus na minha boca: vai ter culto de ação e graça sim. Pastor Naldo, é uma antecipação da parte de Deus. Chegou o momento. Eu vou repetir: chegou o momento. Grita aí: por quê? Porque assim como toda essa igreja, vocês estão no ano de Azer. Uracala chora. Deus sabe os prantos nos esconderijos. Deus sabe os choros quando tu está sozinho lá, sem passageiro, sem ninguém. Desliga, dá uma pausa no aplicativo e Deus sabe. Só que a resposta é: chegou. Não vai chegar, chegou. E eu vou pregar nesse culto. Irmão, quem não der glória é porque está com inveja, irmão. Levanta a mão, abre a boca, porque Deus está na casa. Eu gostei desse negócio aqui, hein? Não estou parecendo aqueles irmãozão chique? Observa isso. Observe que Marta está prestando o serviço, só que ela não faz por obrigação, porque ela não está cooperando apenas com o serviço. Ela está servindo porque aquele lar tem a característica daquela mulher. Cadê as diaconisas dessa igreja? Levante as mãos. Gente, está vendo essa igreja limpa? Cadê os voluntários? Todos, levante as mãos. Está vendo essa igreja arrumada? É porque tem as características das Martas. Tem a característica. Porque sem a Marta fica de qualquer jeito. Tem as características. Só que nesse ambiente que agora está cheio de pessoas, vai chegar alguém que vai interromper um cenário que é apenas do servir. Porque esse cenário precisa ser completo.
Esse cenário precisa ser completo. Serve. Tem alguém sentado na mesa. Só que tem uma Maria que pertence a essa família. Aí essa Maria chega. E o interessante, o texto não diz que ela traz de algum lugar. Por mais que aquele nardo de unguento puro, que tinha aproximadamente 300 ml, que valia um ano de serviço, que veio da Índia, por mais que fosse um perfume importado, ela não trouxe de fora, já estava na casa. Porque o que eu tenho de mais precioso, eu tenho que deixar reservado na casa para que quando o anfitrião chegue, que é o próprio Jesus Cristo, ele possa receber do melhor que eu já reservei para ele. Aí ela já pega o que já tem na casa. Aí ela diz, dá licença, conjecturando sem ferir o texto. Dá licença, posso passar? Aí pode. Ela vai até Jesus. Aí ela quebra o bico do vaso. O vidro é de acrílico, é pequeno, tem apenas 300 ml, mas o que importa não é o vidro. O que importa não é o tempo de igreja. O que importa não é a quantidade de serviços apenas. O que importa é o que contém dentro do vidro. O que de mais valioso nós temos colocado em nossas reservas? Será que é um nardo puro ou um óleo comum? Será que é um nardo de muito preço que nos custou a vida? Ou alguma coisa que eu posso ir na esquina, comprar e dizer, esse aqui é o meu culto. Só que o que ela guarda parece ser pequeno, mas quando estoura o bico do vidro acrílico e derrama aos pés de Jesus, o cheiro começa a exalar, porque tudo que é caro exala. Dó maior. Não vou cantar não. Mas mantém no dó maior. Ela quebra o vidro. Ela derrama aos pés de Jesus. E ali o cheiro exala. É aqui onde eu quero começar a pregar uma mensagem para a sua vida. Por quê? Quando essa Maria, redobre sua atenção, quando essa Maria, ela quebra o vidro pequeno com um perfume precioso, ela traz algumas representatividades para a história. Primeira representatividade é que essa Maria da Bíblia, ela traz uma representatividade de uma junção com Marta e Lázaro do que é o templo. Aquele lar, quando ela quebra, redobre sua atenção para você não perder a revelação. Quando ela quebra o vidro do perfume e derrama aos pés de Jesus, ali ela completa o templo dentro de uma casa. Por quê? Porque esse Lázaro que está sentado à mesa representa o sacerdote, só que ele representa um sacerdote, um denominador comum que está no átrio. Repita comigo, átrio. Ele está no átrio e ali ele recebe na mesa o alimento, ou seja, ele é o sacerdote que recebe para o altar os sacrifícios, como júbilo de adoração para o povo. O sacrifício do povo era também testemunho. Ele está na mesa contando o testemunho. A Marta, que está servindo após esse Lázaro, ela representa o sacerdócio e os levitas da época. Então ela está na conotação do lugar santo. Porque se no átrio esse Lázaro representa os sacerdotes que estão ali para receber o sacrifício do povo, ele recebe esse sacrifício para quê? Para que além do povo agradecer, eles recebessem perdão pelos seus próprios pecados. Porque é no átrio que contém o altar do sacrifício e a bacia de cobre para a purificação na hora da entrega. Porque culto é o que primeiro eu me purifico para eu entregar como meu sacrifício. O culto me custa, porque a palavra culto é cultivo. Então eu venho aqui não só adorar, eu venho cultivar a presença.
Segundo, essa Marta representa o lugar santo, porque no lugar santo há o altar dos perfumes, há a mesa da preposição com os 12 pães ou pães, que representam as 12 tribos de Israel. Em detrimento a isso, há um candelabro também, que está ali, em uma guarnição, aceso, para que os sacerdotes e os levitas adorassem no lugar santo. E o porquê que essa Marta representa o lugar santo? Porque aquele lugar santo é um lugar de mais serviço do que o lugar que é chamado de átrio. Só que aí chega Maria. Maria, ela chega com aquilo que é caro, com o que é muito precioso, e com o que representa como uma verdadeira adoração. E essa Maria representa o Santíssimo Lugar. Agora grita, por quê? Porque ela tem uma pura adoração para entregar ao que é eterno. Agora, rebobinando, porque eu costumo dizer que você só vai entender o que eu prego no final. Se Lázaro representa o átrio, ele é o sacerdote. Se Marta representa o santo, ela representa os levitas e os sacerdotes em serviços para manutenção ou acontecimento. E se Maria representa a adoração intensa, então a conotação sobre essa mulher é no santo lugar. Só que aqui, quando nós falamos sobre isso, parece que buga um pouco a nossa mente, porque a gente fala, tá, Lázaro é o homem do altar, o sacerdote que vai receber o sacrifício. Marta é aquela que representa os levitas e os sacerdotes que está no santo. E Maria está no santíssimo lugar. Pastor, isso é meio fora de regra, porque quem deve estar no santíssimo lugar deveria ser o sumo sacerdote. Só que aqui nós não estamos falando sobre escalas. Aqui nós estamos falando sobre adoração. Agora posso te dizer uma coisa? Porque Lázaro, na mesa dos irmãos, ele é o sacerdote do lar. Mas Maria, no campo geográfico, ela é um sacerdócio. Grita por quê? Que ela representa a igreja. A Maria, que representa o sacerdócio ou a igreja, nos traz então uma revelação. E qual é a revelação? É que lá na nossa casa, nós homens, somos o sacerdote. Mas aqui, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, somos o sacerdócio real. Porque enquanto o homem é o sacerdócio da sua casa, a igreja é o sacerdote do seu campo geográfico. Vou repetir. Enquanto os homens são os provedores, protetores, procriadores da sua casa, a igreja, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, é os sacerdotes responsáveis por esse campo geográfico. Eu vou profetizar, levante a mão, porque é uma palavra de Deus para a nossa vida aqui hoje. Hoje assim diz o Senhor, muitos terreiros vão começar a se fechar, muitos lugares vão ter que baixar as portas, porque essa igreja que é responsável pelo seu campo geográfico está rompendo. 2026 para PNL chegou, e é o ano em que nós vamos só caminhando, banhados no pé do azeite, e aonde nós iremos passar, não tem diabo, não tem capeta, não tem demônio que fique de pé, porque a partir de hoje há uma igreja de mãos levantadas que vai romper. Eu vou dizer melhor, que já rompeu. Oh Maria, se alegra, porque você foi chamada para adorar. Agora trazendo para a nossa vida particular, Lázaro está na mesa, não está? Marta está servindo, não está? Maria está adorando. Na hora da sua adoração, é diferente de outras horas da sua vida. Porque no átrio, na hora da mesa, pode chamar todo mundo. No átrio todo mundo entra.
No átrio entra quem você não quer e quem você quer e quem você não quer. Só que no lugar santo não é todos que entram. É só os sacerdotes e os levitas. E no Santíssimo, só os somos sacerdotes. Pastor, o que é isso? É que no átrio da sua vida, permita sim que todos peguem na sua mão. No átrio da história da sua vida, permita sim que te abracem. Pastor, estão falando mal de mim. Abraça do mesmo jeito, irmão. Vai cumprir as escrituras. É o átrio da sua vida. Só que no lugar santo é a hora da seleção. No lugar santo, quem entra no átrio não pode entrar no santo. Está entendendo? E quem entra no santo não pode entrar no santíssimo. Porque se entrar no santíssimo vai conhecer todos os seus segredos. Sabe por que Maria, ela interrompe um ambiente de testemunho que Lázaro está dando? Sabe por que ela interrompe? Porque ela tem o que é mais precioso do que um mero testemunho. Ela tem uma adoração. A única coisa que pode interromper um testemunho nesse contexto aqui é uma adoração. Então ela tem para interromper. Aí ela interrompe. Só que quando ela interrompe aqui, gente, terminei, fechei a Bíblia. Quando ela interrompe, ela está fazendo um pedido em especial. Que pedido é esse, pastor? Redobre sua atenção, para você não perder. O pedido é o seguinte: todas as vezes que uma mulher ou um homem não tivesse parentescos próximos, ou um remidor de parentes daqueles que já faleceram de sua família, quando ela não tem parentesco nenhum, e o lar é apenas um lar de irmãos, essa mulher querendo casar-se com alguém, ou esse homem, enfim, eles deveriam fazer da seguinte forma: eles deveriam ajuntar o que chamamos de o presente, que era um presente que marcava a lembrança de um casamento. Qual é o nome desse presente? O dote. Então, quando não tinha os pais, avós, primos ou quem redimisse, ou se casasse para poder ajudar essa pessoa, e essa pessoa fosse uma pessoa sem ninguém, solo, essa pessoa juntava o seu próprio dote. Ou seja, ela juntava algumas coisas preciosas que tinha, para que quando ela olhasse, na medida que o tempo se passasse, para alguma pessoa, uma mulher olhando para um homem para uma mulher, e percebesse que aquele homem, ele não estivesse compromissado com alguém, ela pegava aquele dote que ela juntou, e ela mesma, ou ele mesmo, pegava o dote que tinha e derramava sobre a pessoa. Quando eu digo derramar, é porque no costume judaico, o dote era uma garrafa de vinho e pães sem fermentos. Na medida do costume, essa é a entrega mais comum dos presentes. Então, pegava-se essa garrafa, pegava-se esse pão sem fermento, e como uma chamada de dote, um presente de lembrança ou pedido de casamento, essa pessoa derramava ou colocava aos seus pés ou sobre as suas mãos e etc. Mas isso só poderia acontecer se essa mulher não tivesse pais, ou se esse homem não tivesse os seus pais, estivesse numa vida solo. Está me entendendo até aqui? Diz amém. Quando essa pessoa, esse homem ou essa mulher, entregava o dote, que era esse presente, quem estava recebendo já entendia o recado. E qual era o recado? Essa pessoa de próprio punho, ou com as suas próprias mãos, está me entregando o presente, porque ele não tem ninguém, ela não tem ninguém, então ela quer se casar comigo. E Maria, dentro desse contexto, ela pega o seu dote, que é um vidro de nardo puro. Ela pega esse dote e diz: já que eu não tenho pai e nem mãe, pelo menos esposo eu vou ter. Dá licença. Aí ela quebra o bico, derrama aos pés. Só que o que ela fez foi antiético de duas formas. Grite: como? A primeira forma, ela quebrou o presente. A segunda forma, além de quebrar o presente, derramar sobre os pés, para dizer assim:
casa-se comigo. Ela solta os cabelos. Ô gente, era imprudente uma mulher soltar os seus cabelos diante de um senhorio na mesa ou na casa. E o porquê que ela escandaliza? Que ela queria um casamento escandaloso, irmão. E que casamento escandaloso é esse? Para o pecado? Não! É para dizer que o pedido que Jesus aceita é fazer o que ninguém faz. O pedido que Jesus reconhece é quebrar o bico do vaso, é derramar o perfume, é soltar os cabelos, é enxugar com os cabelos e dizer assim: ele só entende pedido quem faz na lógica oposta. Eu vou de novo. Ele só entende o pedido quem faz numa lógica antinatural. Os naturais iriam chegar e dizer: Senhor, está aqui o dote, eu vou ficar todo pomposinho, tá tudo bem. Mas quem faz parte do sobrenatural já chega dizendo: eu vou quebrar o bico. Eu vou derramar o perfume. Por quê? Porque todos no mesmo ambiente vai ter que sentir o cheiro do meu pedido. Veio. O que, pastor? Este pedido não é um pedido para todos verem. Esse pedido é para todos sentirem. O pedido, ele é tão extraordinário, tão diferente, tão sobrenatural. Quando essa mulher representada como uma igreja, ela quebra o bico do vaso e derrama o perfume sobre os pés de Jesus, quem está ao redor vai dizer assim: o pedido de casamento cheiroso. Levante a mão, vou profetizar. A igreja hoje, as mulheres dessa igreja hoje, os homens dessa igreja hoje vão fazer um pedido de casamento especial. Porque o pedido de casamento desta tal Maria para Jesus é um pedido que todos no mesmo ambiente sentiram. Este pedido de casamento é como se a igreja estivesse clamando e dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, casa-se comigo. Porque Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 11 diz que vai ter um resgate, só que os santos estará com esse Cristo. Só que no versículo de número 6, versículo de número 7, versículo de número 8, quem está com Cristo como um santo está nos versículos que antecede como a esposa que se assenta à mesa e participa das bodas do cordeiro ou do casamento. Quem anseia por esse dia? Quem anseia por esse momento? Porque esse pedido de casamento não é para qualquer um, é para quem mantém a fidelidade do pedido. Que fidelidade é essa? Um dia você veio para a igreja, olhou para o Senhor e disse: eu quero o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Não foi você que aceitou a Ele, foi Ele quem te escolheu para que você fosse e desse fruto e os vossos frutos permanecessem. Aí Ele te escolheu. Aí quando Ele te escolheu, você ficou debaixo de uma promessa. E qual é a promessa? 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículos 16, 17 e 18. E diz a Bíblia: e o mesmo Senhor bradará dos altos céus com alarido, voz de arcanjo e o som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Portanto, meus demais irmãos, consolai-vos uns aos outros. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 52. No momento grego é átomos, que quer dizer sem divisão, num abrir e num fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 27, desde o oriente até o ocidente, como um relâmpago, assim será a vida do Filho do Homem. E só para quem crê, Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 20. E nós, os cidadãos dos céus, aguardamos com grande esperança a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É igreja, o dote que você tem, para que ninguém roube a sua coroa.
Há um rio, há um rio, há um rio. Isaías 44:3, porque derramarei água sobre os sedentos, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre o seu caráter, e as minhas bênçãos sobre a tua descendência. Você não vai morrer, pelo contrário, olha o rio de Deus aí, olha o rio. Eu vou te fazer um pedido, pastor, qual é o pedido? Quebra o vaso aí, vai. Eu quebro o meu vaso. Quebra o vaso aí, vai. Quebra o vaso aí. Pastor, como é que eu quebro o vaso? É você fazendo algo que escandaliza. Adora mesmo. Não tem esse costume, adora do seu jeitinho aí, vai. Isso, lá no campo você gritava, vai Corinthians, glória a Deus por isso. Lá no carnaval você sambava, aí não tem glória a Deus não. Mas aqui você tem que escandalizar. Tem que adorar.